Jean-Paul Sartre, A Náusea, Editora Nova Fronteira, edição 2011, coleção Saraiva de Bolso. Quarta-feira, página 140 a 181. Essa leitura será dividida em dois vídeos. A primeira vai da página 140 a 169. Quarta-feira. Há um círculo de sol sobre a toalha de papel. No círculo, uma mosca se arrasta entorpecida, se aquece e se esfrega uma na outra as patas dianteiras. Vou lhe fazer um favor de esmagá-la. Não. Ela vê surgir o indicador gigante, cujos pelos dourados brilham ao sol. Não me mate, senhor, exclama o autodidata. A mosca rebenta, as tripinhas brancas emergem de seu ventre, libertei-a da existência. Digo secamente ao autodidata. Era um favor a prestar a ela. Por que estou aqui? E por que não estaria aqui? É meio-dia, estou à espera da hora de dormir. Felizmente não perco o sono. Dentro de 4 dias reverei N. No momento é essa a minha única razão de viver. E depois? Quando N me tiver deixado. Sei muito bem o que espero sorrateiramente. Espero que ela nunca mais me deixe. No entanto, deveria saber que N jamais aceitará envelhecer diante de mim. Sinto-me fraco e só. Preciso dela. Teria gostado de revê-la em pleno vigor. N não tem piedade dos destroços. O senhor está bem? Sente-se bem? O autodidata me olha de soslaio com olhos sorridentes. Está um pouco ofegante, a boca aberta, como um cachorro esbaforido. Confesso, essa manhã me sentia quase feliz por revê-lo. Tinha necessidade de falar. É um grande prazer tê-lo à minha mesa, disse ele. Se sente frio, podemos nos instalar perto do calefator. Aqueles senhores já estão para ir embora. Pediram a conta. Alguém se preocupa comigo. Pergunta se sinto frio. Falo com outro homem. Há anos que isso não me acontece. Estão indo embora. Quer que mudemos de lugar? Os dois senhores acenderam cigarros. Saem, ei-los no ar puro, ao sol. Passam pelas vitrines, segurando seus chapéus com as duas mãos. Riem. O vento enfuna seus sobretudos. Não quero mudar de lugar. Para quê? E depois, através dos vidros, por entre os tetos brancos das cabines de banho, vejo um mar verde e compacto. O autodidata tirou de sua carteira 2 retângulos de papelão cor de violeta. Daqui a pouco vai entregá-los à caixa. Num deles, decifro de trás para diante. Maison, Botanier, comida caseira. Almoço a preço fixo, 8 francos. Hors de couvre, variados à escolha. Carne e guarnição, queijo ou sobremesa. 20 cachetes, 140 francos. Estou reconhecendo agora o sujeito que está comendo na mesa redonda perto da porta. Fica muitas vezes no Hotel Britânia. É um caixeiro viajante. De quando em quando, seu olhar atento e sorridente pousa em mim. Mas ele não me vê. Está muito absorvido em examinar o que está comendo. Do outro lado da caixa, 2 homens atarracados e sanguíneos saboreiam mexilhões, bebendo vinho branco. O mais baixo, que usa um bigode fino e amarelado, está contando uma história que o diverte. Faz uma pausa e ri, exibindo dentes brilhantes. O outro não ri. Seus olhos são duros, mas seguidamente faz que sim com a cabeça. Perto da janela, um homem magro e moreno, de feições finas e bonitos cabelos brancos puxados para trás, lê seu jornal com um ar pensativo. No banco ao seu lado, colocou uma pasta de couro. Está bebendo a água de Vichy. Dentro em pouco, todas as pessoas se irão, sentindo o peso da comida, acariciadas pela brisa de sobretudo aberto, a cabeça um pouco quente, um pouco ressoante. Caminharão junto à balaustrada, olhando para as crianças na praia e os barcos no mar. Irão para seu trabalho. Eu não irei a parte alguma, não tenho trabalho. O autodidata ri inocentemente e o sol brinca em seus cabelos ralos. Quer escolher sua comida?
Estende-me o cardápio. Tenho direito a um rose de Clover. A escolha. 5 pedacinhos de salsichão ou de rabanetes, ou de camarões miúdos, ou um pratinho de aipo remoulade. Os escargots de bourguignon são extraordinários. Traga-me um salsichão, digo à empregada. Ele me arranca das mãos o cardápio. Não há nada melhor? Há escargots de bourguignon. De Borgonha. É que não gosto muito de escargots. Então que tal ostras? São mais 4 francos, diz a empregada. Muito bem, ostras, senhorita. E rabanetes para mim. Explica-me enrubescendo. Gosto muito de rabanetes. Eu também. E depois? Pergunta. Percorro a lista das carnes. Uma carne estufada me atrairia, mas sei de antemão que vou comer frango caçadora. É o único prato de carne extraordinário. Traga um frango caçadora para o senhor, diz ele. Para mim, uma carne estufada, senhorita. Vira o cardápio, a lista de vinhos está no verso. Vamos tomar vinho? Diz com um ar pouco solene. Deve ser um dia especial, diz a empregada. O senhor nunca toma vinho? Mas posso perfeitamente tolerar um copo de vinho de vez em quando, senhorita. Quer nos trazer uma garrafa de rosé d'Anjou? O autodidata larga o cardápio, pica o pão em pequenos pedaços e limpa os talheres com o guardanapo. Dá uma olhadela para o homem de cabelos brancos que lê o jornal, depois sorri para mim. Habitualmente trago um livro para cá, embora um médico me tenha desaconselhado isso. Come-se muito depressa, não se mastiga. Mas tenho um estômago de avestruz, posso engolir qualquer coisa. Durante o inverno de 1917, quando eu estava preso, a comida era tão ruim que todo mundo adoeceu. É claro que me fingi de doente como os outros, mas não tinha nada. Fui prisioneiro de guerra. É a primeira vez que me fala disso. Custa-me acreditar, só posso imaginá-lo como autodidata. Onde esteve preso? Ele não responde. Pousou o garfo e me olha com uma intensidade prodigiosa. Vai me contar seus problemas. Lembro-me agora que algo o aborrecia na biblioteca. Sou todo ouvidos. Tudo o que quero é me compadecer com os problemas dos outros. Isso representará uma mudança para mim. Não tenho problemas, tenho dinheiro, fruto de rendas. Não tenho patrão, nem mulher, nem filhos. Existo, é tudo. E esse tédio é tão vago, tão metafísico que me sinto envergonhado. O autodidata não parece querer falar. É curioso o olhar que me lança. Não é um olhar para ver, é mais de comunhão de almas. A alma do autodidata subiu-lhe até os magníficos olhos de cego, onde aflora. Que a minha faça o mesmo, que venha grudar no nariz nas vidraças e ambas tocarão gentilezas, ou trocarão gentilezas. Não desejo comunhão de almas, não caí tão baixo. Recuo, mas o autodidata avança, o busto por cima da mesa, sem tirar os olhos de mim. Felizmente chega a garçonete com seus sabonetes. Ele torna a decair sobre a cadeira. Sua alma desaparece de seus olhos. Ele começa a comer docilmente. Resolveu seus problemas. Resolveu seus problemas? Ele estremece. Que problemas, senhor? Pergunta com ar assustado. O senhor sabe muito bem, falou-me a esse respeito outro dia. Ele enrubesce violentamente. Diz com voz seca. Sim, outro dia. Pois é. É esse curso, senhor, esse curso da biblioteca. Hesita uma segunda vez com um ar teimoso de carneiro. São mexericos, senhor. Não quero importuná-lo com isso. Não insisto. Embora não pareça, ele come com uma rapidez extraordinária. Já acabou seus rabanetes quando me trazem as ostras. Em seu prato resta apenas um feixe de talos verdes e um pouco de sal molhado. Lá fora, 2 jovens pararam em frente ao cardápio que um cozinheiro de papelão lhes apresenta. Com as mãos ou com a mão esquerda na direita segura uma frigideira. Hesitam. A mulher está com frio, encolhe o queixo na gola de pele. O rapaz é o primeiro a se decidir. Abre a porta e se afasta para deixar passar a companheira. Ela entra, olha em torno de si com um ar amável e tem um pequeno arrepio. Está quente, diz com voz ofegante e grave. O rapaz torna a fechar a porta. Bom dia a todos, diz ele. O autodidata se vira e responde delicadamente. Bom dia. Os outros fregueses não respondem, mas o senhor distinto baixa um pouco o jornal e examina os recém-chegados com um olhar profundo. Obrigado, não perca seu tempo.
Antes que a garçonete que acorrera para ajudá-los pudesse ter tido tempo de esboçar um gesto, o rapaz se desembaraçou agilmente do seu impermeável. Em vez de casaco, está usando um blusão de couro de fechecler. A garçonete, um pouco decepcionada, se volta para a moça. Mas ele se antecipa uma vez mais e, com gestos suaves e precisos, ajuda a companheira a tirar o casaco. Sentam-se perto de nós, encostados um no outro. Não dão a impressão de se conhecerem há muito tempo. A moça tem uma expressão cansada e pura, um pouco amuada. De repente tira o chapéu e sacode os cabelos pretos sorrindo. O autodidata os contempla demoradamente com bondade. Depois se vira para mim e dá uma piscadela, enternecida, como se quisesse dizer: como são belos. Não são feios. Estão ambos calados, sentem-se felizes por estarem juntos, por serem vistos juntos. Às vezes, quando Anne e eu estávamos num restaurante de Piccadilly, sentíamos-nos objeto de contemplação enternecidas. Anne se irritava com isso, mas confesso que eu sentia um certo orgulho. Sentia-me, sobretudo, surpreso. Nunca tive a aparência cuidada que assenta tão bem nesse rapaz. Nem mesmo se pode dizer que minha feiura seja comovente. Acontece que éramos jovens, agora atingi a idade em que nos enternecemos com a juventude dos outros. Não me enterneço. A mulher tem olhos escuros e doces, o rapaz uma pele alaranjada um pouco granulosa e um queixinho voluntarioso encantador. Eles me tocam, desculpe. É verdade. Mas também me desagrada um pouco, sinto-os tão longe de mim, o calor os enlanguece em seus corações, eles alimentam o mesmo sonho, tão doce, tão frágil. Estão à vontade, olham confiantes as paredes amarelas. Acham que o mundo está bem como está, exatamente como é, e cada um deles provisoriamente colhe o sentido de sua vida na do outro. Em breve, constituirão uma só vida para ambos, uma vida lenta e morna que não terá qualquer sentido, mas eles não se aperceberão disso. Parecem se intimidar reciprocamente. Para terminar com isso, o rapaz, com ar desajeitado e decidido, agarra com a ponta dos dedos a mão de sua companheira. Ela respira fundo e ambos se põem a olhar o cardápio. Sim, estão felizes. Mas e depois? O autodidata assume um ar divertido um pouco misterioso. Vi-o anteontem. Onde? Ahá, diz com certa implicância respeitosa. Faz-me esperar um momento. Depois, o senhor estava saindo do museu. Ah, sim, digo. Não foi anteontem, foi sábado. Anteontem, obviamente, não estava com disposição para percorrer museus. Vi a famosa produção em Itália do atentado de Orsini. Viu a famosa reprodução em Itália do atentado de Orsini? Não o conheço. Impossível. Está numa sala pequena à direita de quem entra. É obra de um insurrecto da Comuna, que viveu em Beauville, até a anistia, escondido num sótão. Projetara embarcar para a América, mas aqui a polícia do porto é muito organizada. Um homem admirável. Utilizou seu ócio forçado para esculpir um grande painel em carvalho. Os únicos instrumentos de que dispunha eram seu canivete e uma lima de unhas. Fazia as partes mais delicadas, mãos, olhos, com a lima. O painel tem 1,50 m de comprimento por 1 metro de largura. O trabalho todo é uma peça só. 70 personagens, cada um deles no tamanho de minha mão, sem contar os 2 cavalos que puxam a carruagem do imperador. E os rostos, senhor, aqueles rostos feitos com uma lima. Todos têm uma fisionomia, um ar humano. Senhor, se posso tomar a liberdade, é uma obra que merece ser vista. Não quero me comprometer. Minha intenção foi apenas rever os quadros de Bourdin, ou Bordurin. O autodidata se entristece bruscamente. Os retratos do salão? Diz com um sorriso trêmulo. Eu não entendo nada de pintura. É claro que não ignoro que Bordurin é um grande pintor. Vejo que sabe usar as cores, é habilidoso, tem boa mão. É assim que se diz. Mas o prazer, senhor, o prazer estético é algo que me escapa. Digo-lhe com simpatia. Ocorre mesmo comigo em relação à escultura. Ah, senhor, comigo também. É igualmente com a música e com a dança. No entanto, tenho alguns conhecimentos. Pois bem, é inconcebível.
Vi jovens que não sabiam a metade do que sei e que, postados diante de um quadro, pareciam sentir prazer. Deviam estar fingindo, digo para animá-los. Digo para animá-lo. Talvez o autodidata devaneie por um momento. O que me desola não é tanto me sentir privado de uma determinada espécie de prazer, mas sim o fato de que todo um ramo da atividade humana me seja estranha. No entanto, sou um homem e esses quadros foram feitos por homens. Ele continua, alterando a voz de repente. Senhor, uma vez ousei pensar que a beleza era apenas uma questão de gosto. Não existem regras diferentes para cada época? Dá licença, Senhor. Surpreso, vejo-o tirar do bolso um caderninho preto. Folheia um instante, muitas páginas em branco e de longe em longe algumas linhas traçadas com tinta vermelha. Fico inteiramente pálido. Colocou o caderninho na toalha e pousa a mão grande sobre a página aberta. Tosse, mostrando-se embaraçado. Às vezes, me vem à mente, não ouso dizer pensamentos. É curioso. Estou em algum lugar, lendo, e de repente não sei de onde vem isso. Me sinto como que iluminado. De início não dava atenção a isso. Depois resolvi comprar um caderninho. Para e olha para mim. Está à espera. Aham, digo. Senhor, naturalmente essas máximas são provisórias. Minha instrução ainda não terminou. Pega o caderninho com as mãos trêmulas. Está muito emocionado. Eis exatamente algo sobre a pintura. Ficaria muito feliz se me permitisse que lesse para o Senhor. Com prazer, digo. Ele lê. Ninguém mais acredita no que o século XVIII considerava verdadeiro, porque se desejaria que ainda experimentássemos prazer com as obras que eles consideravam belas? Olha-me com ar de súplica. O que acha, Senhor? Talvez seja um pouco paradoxal. É que me apercebeu poder dar a minha ideia à forma de um dito espirituoso. Bem, eu acho isso muito interessante. Já leu isso em algum lugar? Não, claro que não. De verdade, nunca, em parte alguma? Então o Senhor diz contristado. É porque isso não é verdade. Se fosse verdade, alguém já o teria pensado. Espere um pouco, digo. Pensando melhor, acho que lhe é algo do gênero. Seus olhos brilham. Ele puxa seu lápis. Em que autor? Pergunta-me em tom objetivo. Em Renan. Ele está no céu. Poderia ter a bondade de me citar a passagem exata? Diz mordendo a ponta do lápis. Sabe, li isso há muito tempo. Oh, isso não tem importância. Escreve o nome de Renan no caderninho por baixo da sua máxima. Encontrei-me com Renan. Escrevi o nome a lápis, explica em tom encantado. Mas essa noite vou passá-lo a tinta vermelha. Olha um momento para o caderninho extasiado, fica aguardando que me leia outras máximas. Mas ele o fecha, com precaução, e enfia-o no bolso. Sem dúvida, acha que já é felicidade bastante para uma só vez. Como é agradável, diz com ar íntimo, poder às vezes conversar assim livremente. Essa observação que cai como uma pedra, como era de supor, aniquila nossa conversa já pouco animada. Segue-se um longo silêncio. Desde que os dois jovens chegaram, a atmosfera do restaurante se transformou. Os dois homens rubros se calaram, examinam sem constrangimento os atrativos da moça. O senhor distinto pousou o jornal e olha para o casal com benevolência, quase com cumplicidade. Pensa que a velhice é sábia, que a juventude é bela. Sacode a cabeça com ar levemente sedutor. Bem sabe que ainda é bonito, admiravelmente conservado, que com sua tez morena e seu corpo delgado ainda pode atrair. Faz-se de paternal. Os sentimentos da empregada parecem mais simples. Postou-se em frente aos jovens e contempla-os boquiaberta. Eles falam em voz baixa. Serviram-lhe rose de couvre, mas nem provaram. Aguçando o ouvido, posso ouvir trechos de suas conversas. Percebo melhor o que diz a mulher, com sua voz rica e velada. Não, Jean, não. Por quê? Murmura o rapaz com vivacidade apaixonada. Já lhe disse, isso não é motivo. Algumas palavras me escapam, depois a jovem faz um gracioso gesto cansado. Já tentei demais, já passei da idade em que se pode recomeçar a vida. Estou velha, sabe? O rapaz ri com ironia. Ela continua. Não toleraria uma decepção. Você tem que confiar, diz o rapaz. Da maneira como está agora, você não está vivendo.
Ela suspira. Eu sei. Pense em Jeanette. Sim, diz ela com muxoxo. Pois bem, acho muito bonito o que ela faz. Ela teve coragem. Sabe, diz a mulher, acho que ela aproveitou a ocasião. Se quer saber, se eu tivesse querido, teria tido centenas de ocasiões desse tipo. Preferi esperar. Fez bem, diz ele com ternura. Fez bem em esperar por mim. Ela ri por sua vez. Pretensioso. Não foi isso que eu disse. Já não os ouço. Me irritavam. Me irritam. Vão dormir juntos, sabem disso. Cada um dos dois sabe que o outro sabe, mas como são jovens, castos e decentes, como cada um deles quer manter sua autoestima e a do outro, como o amor é uma grande coisa poética que é preciso não chocar, eles vão várias vezes por semana aos bailes e aos restaurantes para oferecer o espetáculo de suas dancinhas rituais e mecânicas. Afinal, é preciso matar o tempo. São jovens de boa compleição, ainda têm uns 30 anos pela frente. Então, não se apressam, dão tempo ao tempo e não estão errados nisso. Quando tiverem dormido juntos, terão que descobrir uma outra coisa para encobrir o enorme absurdo de suas existências. Ainda assim, será absolutamente necessário mentir a si mesmos. Percorra a sala com os olhos, é uma farsa. Todas essas pessoas estão sentadas numa atitude séria, estão comendo. Não estão comendo. Recobram suas forças para levar a bom termo a tarefa que lhes cabe. Cada uma delas tem uma pequena obstinação pessoal que as impede de perceber que existem. Não há um só que não se julgue indispensável a alguém ou a alguma coisa. Não era o autodidata que me dizia outro dia, ninguém estava mais qualificado do que Nossapier para tentar essa vasta síntese? Cada um deles faz uma coisinha e ninguém mais qualificado do que o próprio para fazê-la. Ninguém é mais qualificado do que aquele caixeiro viajante que lá está para vender a pasta dental Swan. Ninguém melhor qualificado do que esse rapaz interessante para introduzir a mão sob as saias de sua vizinha. E eu estou entre eles. E se olham para mim, devem pensar que ninguém é melhor qualificado do que eu para fazer o que faço. Mas eu sei. Pareço insignificante, mas sei que existo e que eles existem. E se tivesse a arte da persuasão, iria me sentar perto do belo senhor de cabelos brancos e lhe explicaria o que é a existência. Caio na gargalhada imaginando a cara que ele faria. O autodidata me olha com ar surpreso. Gostaria de parar de rir, mas não consigo. Choro de rir. O senhor está alegre, diz o autodidata com ar circunspecto. É porque estou pensando, digo rindo, que aqui estamos todos nós comendo e bebendo para conservar nossa preciosa existência e que não há nada, nenhuma razão para existir. O autodidata assumiu um ar grave, se esforça para me compreender. Eu ri muito alto, vi várias cabeças se voltando para mim. E também lamento ter falado tanto. Afinal, ninguém tem nada com isso. Ele repete lentamente, nenhuma razão para existir. Certamente o senhor quer dizer que a vida não tem finalidade. Não é isso que chamam de pessimismo? Ele reflete ainda um momento, depois diz com afabilidade. Li há alguns anos um livro de um autor americano que se chamava A Vida Vale a Pena Ser Vivida. Não é essa a pergunta que o senhor se faz? Vou reler. Li há alguns anos um livro de um autor americano que se chamava A Vida Vale a Pena Ser Vivida? Não é essa a pergunta que o senhor se faz? Evidentemente não. Não é esta a pergunta que me faço. Mas não quero explicar nada. Ele concluía. Diz o autodidata em tom de consolo, optando pelo otimismo voluntário. A vida tem sentido, se quisermos lhe dar um. Em primeiro lugar, é preciso agir, se lançar num empreendimento qualquer. Se em seguida refletirmos, a sorte está lançada, estamos comprometidos. Não sei o que é que o senhor pensa a esse respeito. Nada, digo. Ou por outra, penso que é precisamente o tipo de mentira que utilizam para si mesmos. Perpetuamente, os caixeiros viajantes, os dois jovens e o senhor de cabelos brancos. O autodidata sorri com um pouco de malícia e muita solenidade. Também não sou dessa opinião. Acho que não temos que ir buscar tão longe o sentido da nossa vida. Como? Há uma finalidade, senhor, uma finalidade. Há os homens. É verdade. Estava esquecendo que ele é um humanista. Permanece um momento em silêncio, o tempo de fazer desaparecer cuidadosamente, inexoravelmente, a metade de sua carne estufada e uma fatia inteira de pão.
Há os homens. Esse homem sensível acaba de pintar um autorretrato, sim, mas não sabe se expressar bem. É indiscutível que seus olhos transbordam de alma, mas a alma não basta. No passado, frequentei humanistas parisienses, ouvi-os dizer muito mais de 100 vezes: há os homens. E era diferente. Virgão era inigualável. Tirava os óculos como para se mostrar nu em sua carne de homem, me encarava com seus olhos comoventes, com um olhar grave e fatigado que parecia me despir para captar minha essência humana. Depois murmurava melodiosamente: aos homens, meu velho, aos homens. E dava ao A uma espécie de força canhestra, como se seu amor pelos homens perpetuamente novo e admirado se enredasse em suas asas gigantescas. A mímica do autodidata não adquiriu esse aveludado. Seu amor pelos homens é ingênuo e barato. Um humanista de província. Os homens, digo-lhe. Os homens, de toda maneira, não parecem preocupá-lo tanto. O Senhor está sempre sozinho, sempre enfiado num livro. O autodidata bate palmas, começa a rir maliciosamente. O Senhor se equivoca. Ah, permita-me que lhe diga como se equivoca. Recolhe-se um momento e acaba de deglutir discretamente. Seu rosto está radioso como uma aurora. Atrás dele, a jovem mulher dá uma risada. Seu companheiro se inclinou para ela e cochicha em seu ouvido. Seu equívoco é muito natural, diz o autodidata. Há muito que devia ter lhe dito, mas sou tão tímido, senhor. Esperava uma ocasião. Agora a encontrou, digo delicadamente. Também acho. O que vou lhe dizer, senhor? Interrompe-se, enrubescendo. Mas talvez o esteja importunando. Tranquilizo-o. Ele solta um suspiro de felicidade. Não é todos os dias que se encontram homens como o senhor, em que a largueza de vista se alia à penetração da inteligência. Faz meses que queria lhe falar, lhe explicar o que fui, o que me tornei. Seu prato está vazio e limpo, como se acabassem de trazê-lo. Descubro, de repente, ao lado do meu, uma travessinha de metal onde uma coxa de frango nada num molho escuro. Tenho que comer isso. Ainda agora lhe falava do meu cativeiro na Alemanha. Foi lá que tudo começou. Antes da guerra eu estava só e não me dava conta disso. Vivia com meus pais, que eram boas pessoas, mas não me entendia bem com eles. Estava morto, senhor, e não percebia. Tinha uma coleção de selos. Olha para mim e se interrompe. O senhor está pálido, parece cansado. Não o estarei aborrecendo? Estou muito interessado no que me diz. Veio a guerra e me engajei, sem saber por quê. Passei 2 anos sem entender por que a vida no fronte deixava pouco tempo para refletir, e além disso, os soldados eram muito rudes. No final de 1917, fui feito prisioneiro. Disseram-me mais tarde que muitos soldados no cativeiro recuperaram a fé de sua infância. Senhor, diz o autodidata, baixando as pálpebras sobre as pupilas inflamadas. Não creio em Deus. Sua existência é desmentida pela ciência. Mas no campo de concentração, aprendi a acreditar nos homens. Suportavam seu destino com coragem. Sim, disse ele com ar grave. Também havia isso. Aliás, éramos bem tratados, mas queria falar de outra coisa. Nos últimos meses de guerra já quase não nos davam trabalho. Quando chovia, nos metiam em um galpão de madeira, onde cabíamos quase 200, nos apertando. Fechavam a porta e nos deixavam ali comprimidos uns contra os outros numa escuridão quase total. Hesitou um momento. Não saberia explicar, senhor. Todos aqueles homens estavam ali, mal se viam, mal os sentíamos encostados em nós, ouvíamos o ruído de suas respirações, ou de sua respiração. Uma das primeiras vezes que nos fecharam nesse galpão, era tal o aperto que inicialmente pensei que ia sufocar. Depois, subitamente, uma forte alegria surgiu em mim, quase desfaleci. Senti então que amava aqueles homens como irmãos. Gostaria de beijá-los a todos. Depois disso, cada vez que lá retornava, experimentava a mesma alegria. Tenho que comer meu frango, que já deve estar frio, há muito tempo. Vou reler. Tenho que comer meu frango, que já deve estar frio. Há muito que o autodidata terminou e a empregada está à espera de trocar os pratos.
Para mim, aquele galpão revestia-se de um caráter sagrado. Algumas vezes consegui burlar a vigilância de nossos guardas, penetrei lá sozinho, e na escuridão, com a lembrança das alegrias que ali experimentei, caí uma espécie de êxtase. As horas passavam, mas eu não me dava conta. Houve momentos em que solucei. Devo estar doente. Não há outra explicação para essa raiva intensa que acaba de me invadir. Sim, uma raiva de doente. Minhas mãos tremiam, o sangue me subiu à cabeça e, para completar também, meus lábios começaram a tremer. Tudo isso simplesmente porque o frango estava frio. Aliás, eu também estava frio, e isso era o mais penoso. O que quero dizer é que o fundo permanecera como estava há 36 horas. Absolutamente frio, gelado. A raiva me atravessou num turbilhão. Era como um arrepio, um esforço de minha consciência para provocar uma reação, para lutar contra essa queda de temperatura. Esforço inútil. Certamente teria sido capaz de espancar o autodidata ou a garçonete cobrindo-os de injúrias por um motivo fútil, mas não teria entrado inteiramente nesse jogo. Minha raiva se debatia na superfície e durante um momento tive a impressão penosa de ser um bloco de gelo envolto em fogo. Uma omelette surprise. Essa agitação superficial se dissipou e ouvi o autodidata dizendo: ia à missa todos os domingos. Nunca fui crente, Senhor. Mas não se poderia dizer que o verdadeiro mistério da missa é a comunhão entre os homens? Um capelão francês que só tinha um braço celebrava. Tínhamos um órgão. Ouvíamos de pé, a cabeça descoberta. E enquanto os sons do órgão me transportavam, sentia que formavam um todo com os homens que me rodeavam. Ah, Senhor, como gostava daquelas missas. Hoje em dia, ainda, para recordá-las, vou às vezes à igreja no domingo de manhã. Temos um organista notável em Santa Cecília. Deve ter sentido saudades da vida muitas vezes, dessa vida muitas vezes. Sim, Senhor, em 1919 foi o ano da minha libertação. Passei meses muito sofridos, não sabia o que fazer, definhava. Em toda parte onde via homens reunidos, me enfiava no grupo. Cheguei até, acrescenta com um sorriso, a acompanhar o enterro de um desconhecido. Num dia de desespero, eu tirei no fogo minha coleção de selos. Mas encontrei meu caminho. É mesmo? Alguém me aconselhou. Senhor, sei que posso confiar em sua discrição. Sou, talvez, o Senhor não compartilhe dessas ideias, mas tem uma mentalidade tão aberta. Um socialista. Sou socialista. Baixou os olhos e seus longos cílios se agitaram. Estou inscrito no Partido Socialista SFIO desde setembro de 1921. Era isso que queria lhe dizer. Está radiante de orgulho, fitando-me, a cabeça inclinada para trás, os olhos semicerrados, a boca entreaberta. Parece um Marte. Isso é ótimo, digo. Isso é muito bonito. Senhor, sabia que teria sua aprovação. E como se poderia censurar alguém que vem confessar? Dispus de minha vida de tal maneira e agora me sinto perfeitamente feliz. Abri os braços e me oferece as palmas da mão, os dois apontados para o chão. Vou reler. Abri os braços e me oferece as palmas da mão, os dedos apontados para o chão, como se fosse receber os estigmas. Seus olhos estão vidrados, vejo rolar em sua boca uma massa escura e rosada. Bem, digo, uma vez que está feliz. Feliz? Seu olhar é constrangedor. Ele levantou as pálpebras e me olha com ar duro. O Senhor poderá julgar. Antes de tomar essa decisão, sentiria uma solidão tão terrível que pensei em me suicidar. O que me reteve foi a ideia de que ninguém, absolutamente ninguém, se comoveria com minha morte, que eu estaria ainda mais só na morte do que na vida. Endireita-se, suas faces se inflam. Já não estou só, Senhor. Nunca mais estarei só. Ah, conhece muita gente. Digo. Ele sorri, percebo imediatamente minha ingenuidade. Quero dizer, Senhor, que já não me sinto só. Mas naturalmente não é necessário para isso que esteja com alguém. No entanto, na seção socialista... lá conheço todo mundo, mas a maioria só de nome, Senhor, diz com uma certa malícia. Será que somos obrigados a escolher companheiros de maneira tão rígida? Meus amigos são todos os homens. Quando vou para o escritório pela manhã, há diante de mim, atrás de mim, outros homens que estão indo para o trabalho. Vejo-os.
Se me atrevesse, lhe sorriria. Penso que sou socialista, que todos eles são a finalidade da minha vida, de meus esforços, e que ainda não sabem disso. É uma festa para mim, Senhor. Interroga-me com os olhos, aprovo rebaixando a cabeça, mas sinto que está um pouco decepcionado, que desejaria muito mais entusiasmo. Que posso fazer? É culpa minha, se em tudo que ele diz reconheço incidentalmente citações, ideias alheias. Se vejo, reaparecem enquanto falo. Todos os humanistas que conheci, e conheci tantos. Os humanistas radicais, o humanista radical é particularmente amigo dos funcionários. O humanista dito de esquerda tem como principal preocupação conservar os valores humanos. Não adere a nenhum partido, pois não quer trair o humano, mas suas simpatias se voltam para os humildes. E é aos humildes que ele dedica sua maravilhosa cultura clássica. Geralmente é um viúvo de belos olhos, sempre úmidos de lágrimas. Chora nos aniversários, gosta também dos gatos, dos cachorros e de todos os mamíferos superiores. O escritor comunista gosta dos homens, desde o segundo plano quinquenal. Castiga porque ama. Púdico, com todos os fortes, sabe ocultar seus sentimentos, mas sabe também, através de um olhar, de uma inflexão de voz, fazer pressentir, por trás das palavras rudes do justiceiro, sua paixão agridoce por seus irmãos. O humanista católico, o retardatário, o Benjamin, fala dos homens com um ar embevecido. Que belo conto de fadas, diz ele. É a mais humilde das vidas, como a de um estivador londrino ou a de uma operária que pesponta botas. Escolheu o humanismo dos anjos, escreve, para a edificação dos anjos, logo romances tristes e belos que frequentemente recebem o prêmio Femina. Esses são os grandes papéis principais, mas há outros, enorme quantidade de outros. O filósofo humanista que vela por seus irmãos como um irmão mais velho, o que tem o senso de suas responsabilidades, O humanista que ama os homens tais como são, o que os ama tais como deveriam ser, o que quer salvá-los com sua concordância e o que os salvará, quer queiram, quer não. O que deseja criar novos mitos e o que se satisfaz com os antigos. O que ama os que amam no homem sua morte. O que ama no homem sua vida. O humanista alegre, que tem sempre uma coisa engraçada para dizer. O humanista sombrio, que encontramos sobretudo nos velórios. Todos eles se odeiam entre si, como indivíduos, naturalmente, não como homens. Mas o autodidata não sabe disso, fechou-os todos dentro de si, mesmo como gatos num saco de couro, e eles se entredilaceram sem que ele perceba. Ele me olha já com menos confiança. O Senhor não partilha meus sentimentos? Deus meu, diante de seu ar intranquilo, um pouco rancoroso, por um minuto lamento tê-lo decepcionado. Mas ele continua amavelmente. Eu sei. O Senhor tem suas pesquisas, seus livros. O Senhor serve à causa de outra maneira. Meus livros, minhas pesquisas. Que imbecil. Não podia ter feito uma gafe maior. Não é por isso que escrevo. No mesmo instante, o rosto do autodidata se transforma. Dir-se-ia que farejou o inimigo. Nunca lhe tinha visto tal expressão. Entre nós, algo morreu. Ele pergunta, fingindo surpresa. Mas, se é que não estou sendo indiscreta, por que escreve então, Senhor? Bem, não sei. Por nada. Por escrever. Ele se permite sorrir. Acha que me desconcertou. Escreveria numa ilha deserta? Quem escreve não o faz sempre para ser lido? Foi por hábito que deu à frase um tom interrogativo. Na realidade, está afirmando. Seu verniz de suavidade e de timidez se desfez. Já não o reconheço. Seus traços deixam transparecer uma grande obstinação. É um muro de suficiência. Ainda não me refiz de minha surpresa, e já o ouço dizer. Que me digam, escrevo para uma determinada categoria social, para um grupo de amigos. Ótimo. Talvez o Senhor escreva para a posteridade. Mas querendo ou não, escreve para alguém. Aguardo uma resposta. Como esta não vem, sorri sem entusiasmo. Talvez o Senhor seja um misantropo. Sei bem que o que esse falecido esforço de conciliação dissimula. Em suma, ele me pede pouco.
Simplesmente que aceite um rótulo. Mas isso é uma armadilha. Se consinto, o autodidata triunfa, sou imediatamente contornado, recapturado, ultrapassado, porque o humanismo retoma e funde juntas todas as atitudes humanas. Se os enfrentamos, entramos em um jogo. Ele vive de seus adversários. Há uma raça de pessoas teimosas e limitadas, de desonestos que perdem sempre contra ele. Todas as violências, seus piores excessos, são dirigidos por ele, transformados numa linfa branca e espumosa. Digeriu assim o anti-intelectualismo, o maniqueísmo, o misticismo, o pessimismo, o anarquismo, o egotismo. Tudo isso já não passa de etapas de pensamentos incompletos que só encontram sua justificação nele. Também a misantropia tem seu lugar nesse concerto. Ela é apenas uma dissonância necessária à harmonia do todo. O misantropo é homem, portanto, em certa medida é preciso que o humanista seja misantropo. Mas é um misantropo científico que soube dosar seu ódio, que só começou a odiar os homens para poder amá-los mais tarde, ou melhor, depois. Ou não quero que me integrem, nem que meu belo sangue vermelho vá engordar esse animal linfático. Não cometerei a tolice de me declarar anti-humanista. Eu não sou humanista, estudo. Acho, digo ao autodidata, que não se pode odiar nem amar os homens. O autodidata me olha com ar protetor e distante. Murmura, como se não se desse conta de suas palavras. É preciso amá-los, é preciso amá-los. É preciso amar quem? As pessoas que estão aqui? Também elas, todos, volta-se para o casal de radiosa juventude. Eis o que preciso amar. Contempla por um momento o senhor de cabelos brancos. Depois dirige novamente seu olhar para mim. Leio em seu rosto uma interrogação muda. Faço que não com a cabeça. Ele parece sentir piedade de mim. Também o senhor não os ama? Também o senhor não os ama. Digo irritado. Realmente, senhor? Permite que discorde de sua opinião? Tornou-se uma vez respeitoso até a raiz dos cabelos, mas faz o olhar irônico de alguém que estivesse se divertindo enormemente. Odeia-me. Teria sido isso um erro me enternecer com esse maníaco? Interrogo-o por minha vez. Então ama esses dois jovens que estão atrás do senhor? Olha-os novamente. Reflete. O senhor quer que eu diga? Replica com desconfiança. Que os amo sem conhecê-los? Pois bem, senhor, confesso que não os conheço. A não ser justamente que o amor seja o verdadeiro conhecimento, acrescenta com um riso presunçoso. Mas o que é o senhor? Mas o que é que o senhor ama? Vejo que são jovens e é a juventude que amo neles. Entre outras coisas, senhor. Interrompeu-se e ficou à escura. Percebe o que dizem? Se percebo, encorajado pela simpatia que o rodeia, o rapaz está descrevendo com voz cheia um jogo de futebol que seu time ganhou no ano passado jogando contra um time do Havre. Ele está contando uma história, digo ao autodidata. Ah, não ouço bem, mas ouço as vozes, a voz suave, a voz grave, elas se alternam. É tão simpático. Só que eu também ouço o que dizem, infelizmente. E então? E então estão fingindo, representando uma comédia. Realmente? A comédia da juventude, talvez? Pergunta com ironia. Se me permite, senhor, acho muito proveitosa. Basta representá-la para retornar à idade deles. Ignoro sua ironia, prossigo. O senhor está de costas para eles. O que estão dizendo lhe escapa. De que cor são os cabelos da jovem mulher? Ele se perturba. Bem, eu... Olha de relance para os dois jovens e recupera a segurança. Pretos. O senhor bem vê. Como? Bem vê que não ama esses dois. Talvez nem os reconhece na rua. São apenas símbolos para o senhor. Não é absolutamente com eles que está se comovendo. Comove-se com a juventude do homem, com o amor do homem e da mulher, com a voz humana. E então? Essas coisas não existem? Claro que não. Nada disso existe. Nem a juventude, nem a idade madura, nem a velhice, nem a morte. O rosto do autodidata, amarelo e duro como um marmelo, cristalizou-se num tétano reprovador. Apesar disso, prossigo. É como o velho atrás do senhor bebendo água de vixe. Suponho que o que ama nele é o homem maduro que caminha corajosamente para o seu declínio.
e que se veste com esmero porque não quer se abandonar. Exatamente, diz em tom de desafio. E não vê que é um salafrário? Ele ri, me acha estourado, lança um olhar rápido para o belo rosto emoldurado de cabelos brancos. Mas, senhor, admitindo que ele pareça o que o senhor diz, como pode julgar um homem por sua fisionomia? Um rosto em repouso não exprime nada. Cegos humanistas, aquele rosto é tão eloquente, tão claro, mas nunca suas almas sensíveis e abstratas se deixaram tocar pelo sentido de um rosto. Como pode, diz o autodidata, limitar um homem, dizer que é isso ou aquilo? Quem pode esgotar um homem? Quem pode conhecer os recursos de um homem? Esgotar um homem? De passagem cumprimenta o humanismo católico, do qual, sem sabê-lo, o autodidata tirou essa frase. Sei, digo-lhe. Sei que todos os homens são admiráveis. O Senhor é admirável. Eu sou admirável, enquanto criaturas de Deus, naturalmente. Ele me olha sem compreender, depois com um leve sorriso. Certamente está brincando, Senhor, mas é verdade que todos os homens têm direito à nossa admiração. É difícil, Senhor, muito difícil ser um homem. Afastou-se, sem se dar conta, do amor dos homens em Cristo, sacode a cabeça, e por um curioso fenômeno de mimetismo, se parece com o pobre Guerrero. Nota 12 a ser lida no final. Desculpe, digo-lhe, mas então não estou muito certo de ser um homem. Nunca tinha achado isso muito difícil. Parecia-me que bastava se deixar levar. O autodidata ri francamente, mas seus olhos permanecem malignos. É muito modesto, Senhor. Para suportar sua condição, a condição humana precisa de muita coragem, como todo mundo. O próximo instante pode ser o de sua morte. O Senhor sabe disso e consegue sorrir. Não é admirável? Na mais insignificante de suas ações, acrescenta com acrimônia, há uma imensidade de heroísmo. O que vão querer de sobremesa? Diz a empregada. O autodidata está branco, suas pálpebras semicerradas, sobre olhos de pedra. Faz um pequeno gesto com a mão, como para me convidar a escolher. Um queijo, digo com heroísmo. E o senhor? Ele estremece, hein? Ah, sim. Bem, não quero nada, já terminei, Luiz. Luiz? Os dois homens corpulentos pagam e vão embora. Um deles manca. O patrão os leva até a porta. São fregueses importantes. Serviram-lhe uma garrafa de vinho, um balde de gelo. Contemplo o autodidata como uma ponta de remorso. Ele passou a semana inteira antegozando esse almoço no qual poderia comunicar a outro homem seu amor pelos homens. É tão raro que tenha ocasião de falar. E vejam só, estraguei seu prazer. No fundo, é tão só quanto eu. Ninguém se preocupa com ele. Apenas ele não percebe sua solidão. Sim, muito bem, mas não competia a mim lhe abrir os olhos. Sinto-me pouco à vontade. É verdade que estou furioso, mas não com ele, com os Virgans e os outros, todos aqueles que envenenaram esse pobre cérebro. Se pudesse tê-los aqui diante de mim, teria tanta coisa a lhes dizer. Ao autodidata não direi nada. Só merece a minha simpatia. É uma pessoa do tipo do Sr. Arkell. Alguém que estava do meu lado e que traiu por ignorância, por boa vontade. Uma risada do autodidata me faz sair de meus devaneios sombrios. Desculpe, mas quando penso na profundidade de meu amor pelos homens, na força dos impulsos que me aproximam deles, e nos vejo aqui, raciocinando, argumentando, sinto vontade de rir. Calo-me, sorrio constrangido. A empregada põe diante de mim um prato com um pedaço de camembert grandioso ou gredoso. Percorro a sala com o olhar e um asco violento me invade. O que estou fazendo aqui? Por que me meti a discutir sobre o humanismo? Por que estão aqui essas pessoas? Por que comem? É verdade que elas não sabem que existem. Sinto vontade de ir embora, de ir a algum lugar onde pudesse estar realmente em meu lugar, onde me encaixasse. Mas meu lugar não é, em parte alguma. Eu estou sobrando. O autodidata se acalma. Receara uma resistência maior de minha parte. Está disposto a passar uma esponja sobre tudo o que eu disse. Inclina-se para mim com um ar confidencial. No fundo, o Senhor os ama. Ama-os como eu. Estamos separados por palavras. Já não posso falar. Inclino a cabeça. O rosto do autodidata está bem perto do meu. Sorri com ar fátuo. Bem perto do meu rosto. Como nos pesadelos. Mastigo com dificuldade um pedaço de pão que não me decido a engolir. Os homens. É preciso amar os homens. Os homens são admiráveis. Sinto vontade de vomitar.
E de repente, aqui está ela, a náusea. Uma bela crise me sacode de alto a baixo. Há 1 hora que a sentia se aproximar, só que não queria confessá-lo a mim mesmo. Esse gosto de queijo em minha boca, o autodidata tagarela e sua voz é um zumbido suave em meus ouvidos. Mas já não tenho a mínima ideia do que diz. Aprovo maquinalmente com a cabeça, minha mão está crispada no cabo da faca de sobremesa. Sinto o cabo de madeira preta. É minha mão que o segura. Minha mão pessoalmente estaria pronto a largar a faca, para estar sempre tocando em alguma coisa. Os objetos não são feitos para que os toquemos. É preferível se esgueirar entre eles, evitando-os o mais possível. Às vezes seguramos um nas mãos e somos obrigados a soltá-los depressa. A faca cai no prato. Com o barulho, o senhor de cabelos brancos estremece e olha para mim. Torno a pegar a faca, apoio a lâmina na mesa e envergo-a. Então é isso, a náusea. Essa evidência ofuscante? Como quebrei a cabeça? Como escrevi a respeito dela? Agora sei, existo. O mundo existe. E sei que o mundo existe. Isso é tudo. Mas tanto faz para mim. É estranho que tudo não me seja tão indiferente. Isso me assusta. Foi a partir do famigerado dia em que quis fazer ricocheteios e atirar o seixo, olhei para ele, foi então que tudo começou, senti que ele existia. E a seguir, depois disso, houve atrás outras náuseas. De quando em quando os objetos se põem a existir em nossa mão. Houve a náusea do rendezvous, de Chaminot, e depois uma outra antes. Uma noite em que eu olhava pela janela e depois mais outra no jardim público no domingo, e depois outras. Mas nunca tinha sido tão forte como hoje. Da Roma antiga, senhor? Creio que o autodidata está me fazendo uma pergunta. Viro-me para ele e lhe sorrio. Mas o que há? O que é que ele tem? Por que se encolhe na cadeira? Estarei assustando-o agora? Tinha que acabar assim. Aliás, isso me é indiferente. Eles não estão inteiramente errados em sentir medo. Sei que seria capaz de fazer qualquer coisa. Por exemplo, enfiar essa faca de queijo no olho do autodidata. Depois disso, todas essas pessoas me pisoteariam, quebrariam meus dentes com pontapés. Mas não é isso que me detém. Não faz diferença. Um gosto de sangue na boca em lugar desse gosto de queijo. Só que seria necessário fazer um gesto, dar origem a um acontecimento supérfluo. Seria indesejável o grito que soltaria o autodidata, e o sangue que escorreria em seu rosto e o sobressalto de todas essas pessoas. Já há coisas demais existindo sem isso. Todo mundo olha para mim. Os dois representantes da juventude interromperam seu doce diálogo. A mulher está fazendo beicinho. No entanto, deveriam perceber que sou inofensivo. Levanto-me, está tudo gritando em torno de mim. Está tudo girando em torno de mim. O autodidata me olha com seus olhos arregalados que não furarei. Já vai? Murmura. Estou um pouco cansado. O senhor foi muito amável em me convidar. Até logo. Ao ir, percebo que conservei na mão esquerda a faca de sobremesa. Jogo-a em meu prato, que se põe a tinir. Atravesso a sala em meio ao silêncio. Eles já não comem, olham para mim. Perderam o apetite. Tenho certeza de que, se me dirigisse à mulher, se fizesse rum, ela começaria a berrar. Não vale a pena. Ainda assim, antes de ir, me viro e lhes mostro o meu rosto, para que possam gravá-lo na memória. Até logo a todos. Não respondem. Vou embora. Agora as cores voltarão aos seus rostos, começarão a tagarelar. Não sei onde ir. Fico postado junto ao cozinheiro de papelão. Não tenho necessidade de me voltar para saber que estão me olhando através das vidraças. Olham para as minhas costas com surpresa e asco. Pensavam que eu era como eles, que eu era um homem, e os enganei. De repente, perdi minha aparência de homem e eles viram um caranguejo que fugia, recuando dessa sala tão humana. Agora, o intruso desmascarado fugiu. A reunião continua. Irrita-me sentir em minhas costas todo esse formigamento de olhos e de pensamentos assustados. Atravesso a rua, a outra calçada acompanha a praia e as cabines de banho. Há muitas pessoas passeando à beira-mar, virando para o mar rostos primaveris, poéticos. É por causa do sol. Estão em festa. Há mulheres em seus vestidos claros da última primavera. Passam esguias e brancas como luvas de pelica.
Há também rapazotes que frequentam o liceu, a escola de comércio, velhos com decorações. Eles não se conhecem, mas se olham com ar de conveniência ou conivência, desculpe. Porque o dia está bonito e porque todos eles são homens. Os homens se abraçam sem se conhecer. Nos dias de declaração de guerra, sorriem-se a cada primavera. Um padre avança a passos lentos, lendo o breviário. De quando em quando levanta a cabeça e olha para o mar com ar de aprovação. Também o mar é um breviário. Fala de Deus, cores suaves, perfumes suaves, almas de primavera. O dia está lindo, o mar está verde. Prefiro esse frio seco à umidade. Poetas. Se pegasse um pelas lapelas de seus casacos e lhe dissesse, ajude-me, ele pensaria, o que significa esse caranguejo? E fugiria, deixando seu casaco em minhas mãos. Viro-lhes as costas, me apoio com as duas mãos na balaustrada. O verdadeiro mar é frio e negro, cheio de animais, rasteja sob essa fina película verde que é feita para enganar as pessoas. Os silfos que me rodeiam caíram no... Vou reler essa frase. Viro-lhes as costas, me apoio com as duas mãos na balaustrada. O verdadeiro mar é frio e negro, cheio de animais, rasteja sob essa fina película verde que é feita para enganar as pessoas. Os silfos que me rodeiam caíram no logro. Só veem a fina película. É ela que prova a existência de Deus. Vejo o que está por baixo. Os vernizes se dissolvem. As pelezinhas aveludadas e brilhantes, as pelezinhas de pêssego do bom Deus, se rompem por todos os lados sob meu olhar. Se fendem e se entreabrem. Lá está o bonde de Saint-Elémir. Giro sobre mim mesmo. E as coisas giram comigo, pálidas e verdes como ostras. Inútil. É inútil subir nesse bonde, já que não quero ir para parte alguma. Por trás das vidraças desfilam aos solavancos objetos azulados, muito rígidos e quebradiços. Pessoas, paredes. Através das janelas abertas, uma casa me oferece seu coração negro. E vidraças empalidecem, tornam azulado tudo. O que é negro? Tornam azulado esse grande edifício de tijolos amarelos que avança hesitante, estremecendo e que para de repente e desce em picada. Sobe um senhor e se senta em frente a mim. O prédio amarelo se põe em movimento. Novamente, num salto se cola aos vidros, está tão perto que só se vê uma parte sua. Escureceu. As vidraças estremecem. Ele se ergue esmagador, muito mais alto do que se pode ver, com centenas de janelas abertas para corações negros. Desliza ao longo da caixa, roça, fez-se noite entre as vidraças que estremecem. Desliza interminavelmente amarelo como a lama, e as vidraças estão azul celeste. E de repente já não está ali, ficou para trás, uma forte claridade cinzenta invade a caixa e se espalha por todo lado como uma justiça inexorável. É o céu. Através dos vidros vêem-se ainda camadas e camadas de céu, porque se sobe a encosta de Elifar. E se vê claramente os dois lados. À direita até o mar, à esquerda até o campo de aviação. Proibido fumar, até mesmo um gitano. Apoio minha mão no banco, mas retiro-a precipitadamente. Isso existe. Essa coisa na qual estou sentado, na qual apoiava minha mão, chama-se banco. Fizeram-no especialmente para que possamos nos sentar. Arranjaram couro, molas, tecidos e puseram a trabalhar com a ideia de fazer um assento. E quando terminaram, era isso que tinha feito. Trouxeram isso para cá, para essa caixa, e a caixa agora anda e sacoleja, coisa vermelha, ou com suas vidraças trepidantes e traz em seus flancos ainda coisa vermelha. Murmuro, é um banco. Um pouco como se fosse um exorcismo, mas a palavra permanece em meus lábios, se recusa a ir pousar na coisa. Ela continua sendo o que é, com sua pelúcia vermelha, milhares de patinhas vermelhas para o ar, muito rígidas, patinhas mortas. Esse ventre enorme, de barriga para cima, sangrando, inchado, entumecido por todas essas partes mortas. Ventre que flutua nessa caixa, nesse céu cinza.
Não é um banco. Podia perfeitamente ser um burro morto, por exemplo, inchado pela água e flutuando à deriva, de barriga para cima, num grande rio cinza, um rio de inundação. E eu estaria sentado num ventre de burro e meus pés mergulhariam na água clara. As coisas se libertam, ou se libertaram de seus nomes. Estão ali, grotescas, obstinadas, gigantescas, e parece imbecil chamá-las de banco ou dizer o que quer que seja a respeito delas. Estou no meio das coisas, das inomináveis. Sozinho, sem palavras, sem defesa, estou cercado por elas. Por baixo de mim, por trás de mim, por cima de mim. Não exigem nada, não se impõem, estão ali. Sob a almofada do banco, junto à divisória de madeira, há uma pequena linha de sombra. Uma pequena linha preta que corre ao longo do banco, com um ar misterioso e travesso, quase como se fosse um sorriso. Sei perfeitamente que não é um sorriso, e no entanto é algo que existe, que corre sob as vidraças, esbranquiçada sob a zoeira da vidraça, ou das vidraças, que persiste sob as imagens azuis que desfilam por trás das vidraças e param e recomeçam a se mover, que persiste como as lembranças imprecisas de um sorriso, como uma palavra meio esquecida da qual só lembramos a primeira sílaba. E o melhor a fazer é desviar os olhos e pensar em outra coisa. Nesse homem, meio deitado, no banco, à minha frente. Ali sua cabeça de terracota com olhos azuis. Todo o lado direito de seu corpo decaiu. O braço direito está grudado no corpo. O lado direito vive com dificuldade, com dor, com avareza, como se estivesse paralisado. Mas em todo o lado esquerdo há uma pequena existência parasita que prolifera um câncer. O braço começou a tremer e depois se ergueu, e a mão estava rígida em sua ponta. E depois também a mão começou a tremer, e quando atingiu a altura do crânio, um dedo se estendeu e se pôs a coçar o couro cabeludo com a unha. Uma espécie de careta voluptuosa se instala no lado direito da boca, e o lado esquerdo permanecia morto. As vidraças tremem, o braço treme, a unha coça, e a boca sorri sob os olhos fixos, e o homem suporta sem perceber essa pequena existência que entumece seu lado direito, que se utilizou de seu braço direito e de sua face direita para se realizar. O condutor me barra a caminho. Aguarde a parada. Mas empurro-o e salto do bonde. Não aguentava mais. Já não podia suportar que as coisas estivessem tão próximas. Empurro um portão de ferro. Entro. Existências leves se erguem de um salto e se empoleiram nos cimos. Agora me reconheço, sei onde estou. Estou no jardim público. Deixo-me cair num banco, entre os grandes troncos negros, entre as mãos negras e nodosas que se erguem para o céu. Uma árvore raspa a terra sob meus pés, com uma unha preta. Gostaria tanto de me abandonar, de esquecer de mim mesmo, de dormir. Mas não posso, sufoco. A existência penetra em mim por todos os lados, pelos olhos, pelo nariz, pela boca. E subitamente, de uma só vez, o véu se rasga. Compreendi. Vi. A leitura desse diário, referente à quarta-feira, continua no próximo vídeo. Obrigada, até lá.